Louvado seja o nosso bom Deus por mais uma manhã de celebração que Ele nos concede. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que estes momentos que vamos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical e louvar ao Senhor, sejam momentos de renovo, de alegria, de paz para o seu coração. Vamos orar nesse início de celebração. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade de encontro com o Senhor, de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Abençoa todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz. Abençoe os casais, abençoe os filhos, abençoe as famílias, abençoe, ó Deus, os empresários, os trabalhadores autônomos. Abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros. Abençoe, ó Deus, os nossos hospitais. Abrevia esse tempo de pandemia. Abençoe, ó Deus, o nosso presidente da República, os governadores, os deputados, senadores, os prefeitos. Em nome de Jesus, que todos possam estar com o pensamento voltado para abençoar o nosso povo, abençoar a nossa nação. Nós te agradecemos porque somos livres, vivemos num país livre e queremos usar da nossa liberdade para te adorar, para te servir. Nós queremos clamar ao Senhor que esteja visitando, sondando cada coração, aqueles que estão passando por momentos de dor, por momento de luto, por momento de enfermidade, aqueles que estão acamados. Visita, Senhor, todos aqueles enfermos que estão, ó Deus, em isolamento, além da pandemia, não podendo se locomover. Abençoe aqueles que estão passando por momento de medo, de tensão, de apreensão, os desempregados, aqueles que não têm recursos para os seus lares. Abra as portas e as janelas dos céus e derrama bênção sobre os teus filhos. É o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Adore ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com o quarteto da Igreja Batista da Esplanada. Somente a ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em teu louvor. Tu és santo, tu és santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Só teu amor eu quero me esconder, pois quero em ti viver. Só do teu olhar eu posso me espelhar e a perfeição buscar.
nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Glória e poder, honra e louvor ao Redentor, que em seu trono está, digno Cordeiro de Deus. Ah, grande Senhor e Salvador, digno de glória, que sentado está junto de Deus o Senhor. És Criador, toda a terra e céu já formou. Tu és santo, teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo tem o tema A Família, Agência de Comunicação. E o texto está lá em Salmos 78, versículos de 1 a 8. E eu gostaria de ler para você. Diz assim: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78. Este salmo é um apelo de Deus para que nós cuidemos das novas gerações. É um apelo de Deus para que nós cuidemos dos nossos filhos. É um apelo de Deus para que nós cuidemos dos filhos dos nossos filhos, para que cuidemos das nossas famílias, para que possamos investir nas novas gerações. Precisamos transmitir valores aos nossos filhos, precisamos transmitir valores aos nossos netos, precisamos transmitir valores para as nossas famílias, precisamos transmitir valores para as novas gerações. Nossos filhos aprendem nem tanto pelo que eles ouvem a gente falar, mas eles aprendem pelo que eles veem a gente fazendo. Se eles ouvem a gente falar sobre paz e me veem brigando com a minha esposa, eles não vão aprender sobre paz, eles vão aprender sobre briga. Se eles me veem falando sobre perdão e me veem com ódio da minha esposa, eles não vão aprender sobre perdão. Eles vão aprender sobre ódio. As crianças aprendem aquilo que elas veem a gente fazendo. Então, precisamos buscar ao Senhor em oração,
elas precisam ver a gente orando. Precisamos desenvolver o hábito de ir na igreja. Elas precisam ver a gente indo na igreja. Precisamos desenvolver o hábito de dar um bom testemunho, porque elas vão ver o bom testemunho através da nossa vida. Precisamos compartilhar essa mensagem salvadora de Jesus, porque aí sim, elas vão presenciar, vão testemunhar a nossa atitude de compartilhar as boas novas de salvação às pessoas que tanto precisam. O Salmo 78 nos apresenta uma ordem. Deus ordenou aos pais para que transmitissem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos o conhecimento da palavra de Deus. Não é uma opção, é uma ordem. Eu e você precisamos não apenas ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus, mas eu e você precisamos viver a palavra de Deus. Precisamos testemunhar desta palavra na prática. Os seus filhos vão imitar você. Os seus filhos vão querer fazer o que você está fazendo. Os seus filhos vão seguir o seu exemplo. Os seus filhos vão querer ser o que você é. E vão querer fazer o que você faz. E Deus nos ordena para que nós possamos transmitir valores, ensinos da palavra de Deus para os nossos filhos. Lá em Deuteronômio diz assim: ensine os seus filhos andando, deitado, na rua, em casa, escreva, coloque nos umbrais das portas da sua casa as mensagens, os ensinos da palavra de Deus. Essa é a advertência, essa é a ordem do Senhor. Nós precisamos transmitir para os nossos filhos, transmitir para os filhos dos nossos filhos, transmitir para as próximas gerações os ensinos da palavra de Deus. Como fazer isso? Incentivar nossos filhos a ler a Bíblia. Incentivar nossos filhos a orar com os nossos filhos, procurar saber o que os nossos filhos estão fazendo. Nossos filhos precisam ver em nós homens e mulheres tementes a Deus. A família tem essa missão de formação de caráter, tem essa missão de formação de idoneidade, tem essa missão de formação de testemunho do viver de Jesus Cristo. E é na família que eu e você aprendemos sobre essa mensagem maravilhosa de reconciliação. É na família que nós aprendemos lições de amor, lições de perdão, de renúncia e de reconciliação. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A reconciliação deve ser o alvo dos pais para com os seus filhos. Não há papel mais excelente do que esse. Ensinar nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é um alicerce para que a nossa família possa crescer saudável. A palavra de Deus, ela é luz que ilumina os caminhos escuros e faz com que a gente tenha sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. Os preceitos de Jesus Cristo são a base para uma vida de amor. Os preceitos de Jesus Cristo são a base para uma vida de paz.
Os preceitos de Jesus Cristo são a base para a formação de uma família próspera, de uma família feliz. O alvo da paternidade deve ser alcançar o coração dos filhos para que eles possam ser tementes a Deus. Por isso, os pais cristãos devem orar pelos seus filhos, orar pela conversão dos seus filhos, orar pela salvação dos seus filhos, orar para que os seus filhos tenham a oportunidade de amar, de servir e de estar reconciliados com Jesus Cristo. E lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: ensina, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Portanto, é preciso que haja uma comunicação clara, uma comunicação de amor, uma comunicação da graça de Jesus, para que a nossa família encontre sentido, para que a nossa família encontre propósito, para que a nossa família seja uma família feliz. E a pergunta que eu faço para você, pai, para você, mãe, nesta manhã é esta: você tem se comunicado com seus filhos? Você sabe o que os seus filhos estão fazendo no dia a dia? Você tem separado tempo, seus dons, seus talentos para abençoar seu filho, para ter uma boa relação com ele no dia a dia, na sua casa? Como você tem agido no relacionamento com os seus filhos? Preocupe-se com isso. Coloque isso como uma prioridade na sua vida, para que a sua família possa ser de fato uma família feliz, uma família abençoada, uma família próspera. A família é uma agência de formação. Nós não podemos nos esquecer dessa realidade. O primeiro destaque da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é diálogo e interação. Vivemos num tempo em que as formas de comunicação foram totalmente alteradas. Vivemos num tempo em que a forma de comunicação foi drasticamente mudada. A comunicação hoje é via computadores, iPhones, smartphones, e foi intensificada pelo WhatsApp. A interação hoje é através da máquina e tem sido intensa, muito mais do que pessoalmente. Um adolescente hoje, na faixa de 15 anos, nasceu num período do Google e da internet. Isso já fazia parte da vida, e ele nasceu nesse contexto. E tanto no aspecto social como educacional, eles são chamados de nativos digitais. E esse aspecto da vida cotidiana tem levado uma distância muito grande entre a realidade da criança, do adolescente, e a realidade dos seus pais. Cabe a esses a maturidade para lidar com essa realidade e utilizá-la para o benefício, para o crescimento, para abençoar os filhos e essa geração que nós estamos vivendo. Se o foco dos pais é o coração dos filhos, então eles devem considerar empenho e esforço para que possam comunicar com seus filhos e fazer com que eles aprendam lições de amor da palavra de Deus. Lição que vai mudar completamente a sua vida e vai deixar no coração deles um legado eterno. Nunca se esqueça disso. Destaca-se também o temperamento e a personalidade dos filhos, e devem se render aos ensinos da palavra de Deus. Então, é importante que você possa refletir sobre isso. É importante que você possa refletir sobre o êxito que você está tendo na comunicação com seus filhos. Faça essa pergunta aí na sua mente, no seu coração. Se realmente você está obtendo êxito na comunicação da palavra de Deus com seus filhos. Se os seus filhos estão temendo ao Senhor, vivendo uma vida de temor, de respeito, se eles estão adorando ao Senhor com inteireza de coração, uma grande responsabilidade que pesa sobre nós, pais, nesse tempo de tantos desafios. E esse é o próximo destaque da nossa lição. Desafios aos pais. É um desafio. Vivemos extremos entre a paternidade autoritária e a paternidade permissiva.
E a Bíblia nos ensina que os pais não podem irritar os seus filhos. Colossenses 3:21 e Efésios 6:4 diz assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tampouco também devem deixar de discipliná-los. Porque lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 15, diz assim: a tolice ou a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nos dias que estamos vivendo, nossos filhos nem sabem o que é vara da disciplina. No meu tempo, quando criança, eu sabia muito bem o que é vara da disciplina, porque eu aprendi desde cedo a obedecer meus pais com o olhar. Eu já sabia o que eles queriam. Hoje, os filhos vivem numa bolha, e eles não têm nenhuma preocupação de obedecer pais. Eles não têm preocupação de hierarquia, não querem obedecer os pais, não querem obedecer os professores, não querem obedecer uma linha hierárquica. E é preciso que desde criança a gente possa mostrar para os filhos que isso é importante. Isso faz parte do crescimento espiritual, do temor ao Senhor. É isso que ensina a palavra de Deus: obediência, respeito pelos pais e pelas autoridades. O desenvolvimento da criança deve ser equilibrada, interacional, deve focar o treinamento espiritual, moral, físico. A falha nesse processo de treinamento gera uma criança que é moral do lado de fora, comportamentalmente, mas do lado de dentro, caráter não tem uma formação digna. Os pais cristãos receberam de Deus essa grande missão de conduzir seus filhos aos pés do Senhor. E lá em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Por isso, se faz necessário estreitar esse laço de relacionamento com os pais e os filhos. Por isso, se faz necessário estreitar esse laço de comunicação, para que a gente possa interagir com os nossos filhos e saber exatamente o que eles estão vivendo, saber dos seus sentimentos, saber das suas necessidades, saber das suas carências, para que eles saibam que nós, como pais, estamos interessados no bem-estar dos nossos filhos. É um grande desafio manter o diálogo franco com os nossos filhos, um diálogo honesto, um diálogo sincero, um diálogo transparente, para que haja realmente uma comunicação honesta com os nossos filhos, para que juntos possamos crescer, pais, filhos, numa geração tão difícil em que vivemos no momento. Essa educação processual e contínua é que vai manter um equilíbrio de crescimento indispensável para a família cristã. Como você tem cooperado para que haja esse crescimento no relacionamento com os seus filhos, com o seu cônjuge, na sua casa? Qual o tempo que você tem gasto para que você possa abençoar a sua família em todas as áreas, na física, emocional, espiritual, profissional? Aproveite essa oportunidade, gaste tempo para que a sua família seja uma família saudável, uma família feliz, uma família onde possa reinar a harmonia e a prosperidade. E o terceiro destaque da nossa lição de hoje nos fala sobre a linguagem do amor. Deus deu ao homem a capacidade de sentir, a capacidade de amar e da mesma forma a capacidade de demonstrar amor. Deus é amor e Ele nos ordena a amar. Lá em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esta mensagem é uma mensagem contemporânea. Essa mensagem é uma mensagem que toca no nosso coração. Nunca se esqueça disso. Deus é amor. O amor é tão importante que Deus o converteu na marca, na característica do seu povo. E por isso, o mundo saberá que os cristãos são os discípulos de Cristo aqui na terra. Dar amor pode-se considerar que é o lado da ação. Receber amor é o lado do sentimento. Ambos projetados por Deus. Gary Chapman, em seu livro As 5 Linguagens do Amor, afirma: para que o amor seja demonstrado de forma que seja sentido e recebido pela outra pessoa, é preciso entender como a outra pessoa o sente. Na realidade, cada pessoa precisa aprender a falar a linguagem principal do amor do outro, seja entre o marido e a mulher, assim também entre os filhos. Cada pessoa tem uma linguagem principal do amor, embora todas elas devem ser exercitadas, e são elas: primeiro, a palavra de encorajamento. Não podemos ter palavras que possam entristecer, desanimar os nossos filhos. Vamos, ou a nosso cônjuge, vamos treinar, exercitar, a falar sempre aquilo que encoraja os membros da nossa família e do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Ações de serviço, devemos estar sempre prontos para abençoar um ao outro, servir um ao outro. Tempo de qualidade, devemos buscar tempo que possa promover o compartilhamento da comunhão, que possa promover o compartilhamento, a comunicação entre os membros da família, o toque físico e a proximidade, dar as mãos, dar um abraço, uma palavra de carinho, comunicar amor, conversar, saber da vida um do outro. E por fim, dar presentes, pequenas lembranças que possam fazer com que você saiba que você está sendo lembrado, que você possa exercitar isso, para que você possa viver valorizando um ao outro, abençoando um ao outro, servindo um ao outro. Dar e receber amor não é tão simples assim como parece, mas é muito importante a gente desenvolver essa linguagem do amor um para com o outro, evitar frustrações, evitar palavras que possam ofender, machucar, magoar. A palavra de Deus vai nos dar o norte e vai nos ensinar a viver uma vida sendo luz, sendo farol, praticando essa linguagem do amor com os nossos queridos, nosso cônjuge, nossos filhos, e vamos estender isso nos nossos relacionamentos, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos de trabalho, onde quer que nós estejamos, que possamos proferir palavras que possam abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, dar a elas a oportunidade de se sentirem valorizadas, amadas, respeitadas. Por fim, as considerações finais. No lar, a comunicação deve ser clara, a comunicação deve ser sincera, a comunicação deve ser transparente, a comunicação deve ser honesta, desobstruída de qualquer coisa que possa dar a entender que não estamos agindo com idoneidade. O lar deve ser uma agência comunicadora da graça de Jesus Cristo. O lar deve ser uma agência comunicadora da salvação. É através da comunicação clara, interacional, que se abre a possibilidade de cuidado, de mentoria do coração dos nossos filhos. Os pais que estão engajados nessa missão devem evitar ruídos na comunicação, devem respeitar os seus filhos, respeitar a liberdade individual, fazer com que eles se sintam acolhidos, amados, encorajados, evitar excessos na paternidade autoritária,
evitar excessos também na paternidade permissiva. A linguagem do lar deve ser uma linguagem de amor, dimensionada pessoalmente, de uma forma personalizada, de carinho, de afeição, de um amor genuíno que só pode vir de Deus. Conhecimento da linguagem do amor deve produzir uma estratégia de alcance do coração das pessoas que integram o nosso lar, a nossa família. E assim, procedendo, eu e você vamos ter a alegria de ver nossas famílias prósperas, nossas famílias tendo uma interação perfeita de comunicação, de amor recíproco. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu relacionamento conjugal, Deus abençoe o relacionamento com os seus filhos, e que possamos trabalhar para que, mesmo enfrentando tantas adversidades neste tempo presente, de isolamento, de pandemia, de desgaste emocional, nós possamos olhar para o céu, saber que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos ama e Ele quer ver a nossa família feliz. Ele quer ver a minha família feliz, Ele quer ver a sua família feliz também. Estamos chegando ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu quero, mais uma vez, convidar você para sintonizar novamente às 19 horas hoje, e você vai ouvir, assistir mais uma mensagem da Palavra de Deus através do pastor Sebastião Arsênio da Silva, e louvores com a nossa equipe de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Então, Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana debaixo da graça, da paz e do amor de Jesus. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar, descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é tempo de sua graça, Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços, Ele é seu amigo. Deus nos trouxe aqui pra aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, volte pra Jesus, venha para a luz. Nada mais importa, aqui é seu lugar.
ser